Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você a criatividade dos estudantes na 16ª Semana do Design, organizada pelos alunos do curso do Centro Universitário Franciscano. No Dia do Economista, uma pesquisa da Clínica de Finanças da Unifra revela como está o endividamento dos santamarienses nos últimos anos. A série sobre o cinema de rua mostra uma história que envolve carinho e saudosismo de uma cidade bem próxima de Santa Maria. Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, foi o Dia do Economista, um profissional que nas últimas décadas se tornou muito importante no Brasil, principalmente pelas trocas de moedas, combate à inflação dos preços e até para o planejamento financeiro familiar. E aqui vai o nosso parabéns a todos os professores de economia do Centro Universitário Franciscano, em especial os professores Matheus Froza e José Maria Pereira, que constantemente participam dos programas aqui da TV Unifra. E olha, quem está conosco também nesta edição do Jornal da Unifra é o professor Alexandre Reis, do curso de Ciências Econômicas da Unifra e o coordenador da Clínica de Finanças do Centro Universitário Franciscano, e ele traz dados interessantes sobre o endividamento em Santa Maria. Professor, seja muito bem-vindo e um feliz Dia do Economista para o senhor também. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, viu? Eu até queria fazer um agradecimento aos colegas, mas em especial também aos futuros economistas, que são os nossos alunos. Perfeito. Né? Em especial a eles, um carinho especial aqui da parte nossa, né? No sentido de uma profissão tão gratificante e tão importante para o nosso país. Perfeito. Tamanha a sua dedicação pela sua profissão que o senhor está comemorando o Dia do Economista, trabalhando e trazendo uns dados para nós, professor. E a gente tem eles aqui para mostrar, né? Olha só, a gente tem aí um levantamento da Clínica de Finanças, onde o senhor coordena, e a gente tem pessoas com dívida em 2014 aumentaram 35% a quantidade, e as pessoas com dívida em 2015, pelo menos nesse primeiro semestre, uma estimativa é de que esse número suba ainda mais, 47%. É a crise, professor? Ou é porque as pessoas não souberam mais controlar suas finanças? De fato, o que a gente está vivendo nesse primeiro semestre, esses 47% é uma estimativa referente ao primeiro semestre que nós trabalhamos, né? Perfeito. Posterior, esse dado pode aumentar porque nós temos todo o segundo semestre de trabalho nesta área, né? E a gente está convivendo numa crise, né, numa instabilidade, e isso favorece a questão do endividamento das pessoas, como também das empresas aqui locais de Santa Maria. Sim, né? Dá para explicar por aí. A gente tem uma próxima tela também, professor, e aqui surge uma coisa, por exemplo, o perfil das pessoas, né? Pessoas que geralmente elas têm mais de um endividamento, ou seja, elas devem para mais de uma instituição ou mais de uma pessoa, 50% delas inclusive. Os mais comuns, comércio e varejista, que são as lojas, né? Cartão de crédito e os bancos, principalmente no que se refere aos financiamentos. E o principal motivo, professor, redução de renda, né? 30,16% das pessoas que procuram a Clínica de Finanças apresentam esse problema, reduziu a renda, aumentou a dívida. Desemprego, 21,69% e também aumento de gasto mensal, 19,05%. Esse que aparece em terceiro lugar aqui, professor, aumento de gasto mensal também é, digamos assim, um número alto, né? E é propriamente... ou seja, totalmente a ver em relação ao contexto, como o senhor acabava de dizer que a gente vive agora? De fato, esses três motivos, né, redução da renda explica toda a questão do atual quadro conjuntural que nós vivemos, né? Mas esse último, aumento do gasto mensal, é explicado por todos os aumentos, né, de tarifas controladas pelo governo, preços, enfim, né? O poder aquisitivo aumentou, né? Quer dizer, dificultou a questão de os gastos para com as famílias, né? Então, na verdade, o aperto financeiro foi maior, né? Perfeito. Professor, agora eu quero convidar o senhor para assistir um material que a gente produziu, porque, olha, na hora de pagar as dívidas, há quem não dê jeito nelas, né? E há também quem procura, enfim, busque alternativas. Então a gente vai ver agora como é que o santamariense, professor, se organiza na hora de pagar o que e a quem ele deve. Vamos dar uma olhadinha aqui. Planejar pelo que a gente ganha é difícil, né? Então, acho que evitar gastos o mínimo possível, né?
No mercado, por exemplo, não uma vez por mês que eu ia, agora eu já compro só o essencial da semana, assim, né? Então... Eu, no meu caso, eu não parcelo. Eu compro à vista se eu tenho dinheiro, né? Porque tu vai pagar igual, parcelando ou não, tu vai pagar, talvez mais caro ainda. E os juros altos, hein? Pois é. Então nada contribui para favorecer o cara. O supérfluo é isolar. Tem que negociar. Negociar as dívidas, ir aonde estão devendo, negociar, porque está difícil para sair se não negociar. Porque está muito difícil a vida. Muito, assim, subiu muito a cebola. A luz, então, nem se fala. A luz nossa, dona de casa, ficou muito cara. A gente, quando abre a conta de luz, chega a dar um choque. Sou muito controlado. Tá? Primeiro eu controlo eu primeiro controlo para não entrar em dívida nenhuma. Então, eu acho que todo mundo devia fazer isso. Eu e a minha esposa controlamos, tudo certinho, sempre a mesma coisa. Gasta-se o que se ganha, o máximo que ganha. Sempre deixando alguma coisinha. O segredo é planejar, então? Planejar, não gastar mais do que ganha. Porque o meu filho diz que, meu filho é médico, ele diz que eu cuido mais do meu crédito que da minha saúde. E é verdade. Olha aí, professor, essa dica aí, claro que nos dias atuais ela tem que medir um pouco também esse cuidado, né? A saúde sempre ela é bastante importante, mas o cuidado, ela não deixa de estar certa até certo ponto também, né, professor? Cuidar, digamos assim, das finanças tanto quanto a gente cuida da saúde, não é isso? Eu acho que é essencial nesse momento que nós estamos fazendo essa transição de um momento de consumo de algumas famílias até exagerado para o restritivo, que é agora o atual momento. De fato, as pessoas têm que fazer esse controle, têm que se dedicar, porque a gente sempre vamos fazer uma analogia, né? Quando a gente tem alguma dor de cabeça ou qualquer outro sintomas, nós procuramos algum profissional da saúde, né? Exato. Nós também temos que fazer isso no sentido de quando nós temos problemas financeiros, procurar os profissionais capacitados para auxiliar. Alguns dos entrevistados revelaram que tem a sua rotina, o seu método, a sua técnica de fazer isso. Mas tantos outros a gente verifica que não tem esse planejamento, né? Então, por que também não cuidar das suas finanças, do seu orçamento doméstico? É essencial. Provavelmente, se tu conseguir fazer isso, tu vai ter até uma melhor saúde. Olha, né? Aí. E um melhor bem-estar. Consegue se controlar mais, controlar melhor a ansiedade, o nervosismo. Claro. Professor, tem um dado aqui que eu acho que é um pouquinho polêmico. Olha só, a gente tem aqui que 66,7% das pessoas que procuram a clínica de finanças aqui do Centro Universitário Franciscano para buscar ajuda são mulheres e 33,3% são homens, ou seja, mulheres endividadas e homens. Então é verdade que a mulher gasta mais que o homem, professor? Não, eu não diria isso, que esse dado está dizendo que as mulheres gastam mais que os homens, né? Tem mais problemas de endividamento. Mas o que a gente verifica, e como a gente tem um atendimento em grupo, individual, lá o que chega para nós, essa pessoa com esse problema de endividamento, é que a mulher, ela tenta resolver o problema da sua família. Ela representa isso, a sua família, para buscar soluções, né? Perfeito. Então, no caso, a nossa estatística, a gente verifica que é aquela pessoa que está chegando a nós, né? É sempre a mulher que toma a iniciativa nesse claro, caso. E é isso até, por um lado, é positivo, porque, na verdade, e mesmo fazendo aquela mesma analogia com a questão da saúde, né? Às vezes os homens não têm uma preocupação tão grande de controle preventivo, etc. As mulheres têm, né? E quando os homens da família têm algum problema, uma incoerência e tal, de saúde, as mães, né, as mulheres, né, as esposas, levam seus maridos ou seus filhos, né, para fazer a consulta. A gente tem mais dados aqui também, professor, a faixa etária das pessoas, né, entre 41 e 50 anos. Aí a gente tem também situação ocupacional, ó, 57,89% estão empregados das pessoas que procuram, né, e que têm dívidas, e tem uma renda entre 1 e 3 salários mínimos, cerca de 1,5 mil reais, né, R$ 1.500 por mês, que dá uma média aí quase metade, né, dos atendidos, e entre 4 a 6 salários mínimos a gente tem aí 32,46% dos atendidos, mas nesse último semestre, professor, é a parcela que mais cresceu, né? Sim. As pessoas que ganham entre 4 e 6 salários mínimos e que acabaram se endividando aí, né? É isso? Porque aí a justificativa está naquelas outras telas anteriores dos dados dos motivos, né? Houve uma redução muito grande na questão do poder aquisitivo das pessoas que fez com que afetasse todos os tipos de renda, né? É claro que os mais favorecidos têm saídas mais rápidas, né, no curto prazo. As pessoas com baixa renda precisam se organizar melhor. Então esse dado justifica e informa essa nossa realidade conjuntural agora. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho então, professor, é exatamente assim, ó.
Não importa mais a questão do salário mínimo, né, de quanto a pessoa ganha, se é na faixa etária entre 1 e 13 e 4 e 6. Hoje, em virtude da queda do poder aquisitivo, está totalmente distribuído essa situação. E aí, por isso que aumenta aquela questão assim do cara daqui a pouco, mas olha, tu tá sendo meio pão duro nisso, aquilo. Mas na verdade não é ser pão duro, é controlar as finanças para daqui a pouco não perder e acabar não entrando nessas estatísticas aqui, não é isso? Exatamente. O exercício do controle orçamentário deve ser para todas as famílias, não importa a renda. Essa é uma constatação que a gente tem que fazer e preparar essas famílias. Pode ser que ainda isso seja não muito evidenciado e discutido dentro do contexto intrafamiliar, né? Eu insisto nisso, que é um problema que nós temos hoje no nosso país, na nossa realidade municipal, e nós temos que reaprender a fazer isso, porque nós estamos vivendo uma outra economia. Realidade. E a tendência, se as pessoas não tiverem planejamento, como o empresário ele faz mais rápido por a questão da lucratividade ou não, né? Mas as famílias também têm que fazer esse controle, né? Há um pouco de racionalidade, vai fazer muito bem para a saúde financeira de cada família. Tá certo. Eu aproveito para mais uma vez lhe agradecer, professora, vindo aqui no Jornal Livre, e mais uma vez lhe parabenizar pelo Dia do Economista. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Olha, a seguir mais uma reportagem da série sobre os cinemas de rua. Em 1 minuto você já vai estar conhecendo ela, depois de este pequeno intervalo. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. O primeiro cinema de Cachoeira do Sul começou a operar há 115 anos. Das várias salas da cidade, 2 em especial marcaram a memória dos moradores e perpetuam uma história de mais de um século entre a comunidade e a 7ª arte. A partir de agora, a gente mostra esta história em mais uma reportagem da série sobre o cinema de rua. O material foi produzido pela TV Cachoeira. Seguramente, muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do Cine Ópera Astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Esse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine para, se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fusível, alguma coisa, estava todo mundo preparado para isso, porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme, e foi um acontecimento na época grandioso. O prédio do Cine Astral foi projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner para abrigar o empreendimento que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente e entre plateia e galeria possuía 1.060 lugares que foram muito ocupados no decorrer dos anos. O Cine Astral existiu e encantou por 50 anos, quando então sucumbiu junto a outras casas de cinema que perderam o atrativo para uma novidade tecnológica da época. Mas Cachoeira não viveu na contramão da história, bem pelo contrário, esse foi um fenômeno mundial, não é? Porque, especialmente nos anos 80,
e final dos anos 70, mas especialmente nos anos 80, com a difusão do videocassete, as pessoas podiam levar os filmes para assistir em casa. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição do filme São Francisco, Cidade do Pecado. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes e, passados 44 anos, encerrou suas atividades. E tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, umas pipoca, sentava lá, né? Ficava assistindo. Era uma sensação muito boa, né? Assistiu o filme do Bandido da Luz Vermelha, que ele matava todo mundo e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro e ele mesmo se matou. A televisão naquela época recém estava iniciando. Ela não tinha essa exuberância que tem hoje, né, na televisão. Então a pessoa ia tudo para o cinema. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Cine Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povoa as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo Art Deco, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, mas não existe um projeto definido para ocupar o local. E ver de perto os escombros do Cine Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. Legal, amanhã tem a última reportagem da série. Olha, 8 da noite de hoje, na Rádio Web Unifra, tem o Pedro Correia e o programa Informação, que é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da Unifra. O Pedro traz agora os destaques da edição desta quinta-feira. Olá, Pedro! Olá, Gereta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa de hoje, mais uma vez, é a crise econômica aqui no Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori esteve reunido com a base aliada do governo para decidir as metas para conter essa crise. Também vamos falar sobre o caso Bernardo. O pai e a madrasta do menino vão ir à júri popular e isso a justiça ainda vai definir o dia, mas já está certo que eles vão ir à júri popular. E também vamos falar sobre os professores do estado que paralisaram as atividades mais uma vez aqui em Santa Maria e em todo o Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta. Um abraço e um bom programa para você também, Pedro. A seguir, os destaques da 16ª semana do curso de Design do Centro Universitário Franciscano. Antes, você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Você sabe o que faz um designer? Pois quem quiser saber mais sobre a profissão e sobre o curso oferecido pelo Centro Universitário Franciscano não pode perder a mostra de trabalhos produzidos pelos estudantes. A exposição, que ocorre até o dia 25 de agosto, integra a 16ª Semana do Design. O encontro reúne estudantes, professores e profissionais para refletir sobre o mercado de trabalho e também as inovações. Desenvolver um transporte escolar que proporcionasse segurança, conforto e acessibilidade aos usuários. Este foi o desafio proposto aos acadêmicos de design na disciplina de Projeto de Produto 3. O principal problema que nós encontramos foi ser seguro, porque os ônibus escolares hoje em dia eles têm esse problema de segurança e tem muito improviso em relação a esse quesito. Então a gente teve que adequar todo o ônibus com essa questão de acessibilidade, criança cadeirante, acessibilidade com escadas também. É uma disciplina que tem o propósito de alta complexidade e daí nós trabalhamos com design social, onde o foco é fazer algum produto que beneficie várias pessoas da sociedade. O tema foi ônibus escolares. Então, por esse motivo, tinha que ter tanto o acesso de crianças, como também o acesso a cadeirante, que os ônibus escolares geralmente não têm. As propostas de transportes escolares são um dos exemplos do que pode ser conferido na exposição dos trabalhos acadêmicos do curso de design, que é aberta ao público. A mostra reúne projetos desenvolvidos pelos alunos nos diferentes semestres do curso e permite ao visitante perceber as infinitas possibilidades de criação de um designer. Ele pode fazer umas joias, ele pode estar testando, fazendo um projeto de uma van ou de um ônibus, né, de transporte coletivo, ele pode estar desenvolvendo um mobiliário, né, um assento como um banco, como uma cadeira, pode desenvolver playground para uma pracinha, outros brinquedos, né, individuais e coletivos também. Eu achei muito legal, muito diferente, eu ainda não conhecia esse lugar. E estou apreciando bastante porque tem coisas que eu nem imaginei que o curso de design ia produzir, né? Então são coisas diferentes e bem inovadoras. A mostra pode ser conferida até o dia 24 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 da tarde, na Sala de Exposições Angelita Stefani, que fica no térreo do Prédio 14 no Conjunto 3. Além da exposição, os acadêmicos do curso participam da 16ª Semana do Design. A abertura do encontro contou com a participação dos profissionais do Grupo Criativo de Porto Alegre, que falaram sobre o funcionamento da empresa e as funções que podem ser exercidas por um designer. A gente quis passar justamente isso, né? Que o design ele é mais do que só o design de produto, é mais do que só desenhar uma casca, fazer um desenho bonito, que tem sim o design sendo visto como uma ferramenta de crise, que a gente consegue utilizar o design como uma arma poderosa dentro das empresas para gerar resultado. A gente buscou trazer assuntos que acrescentassem ao conhecimento que eles adquirem aqui dentro da instituição, né? Então é muito importante porque é uma nova visão, né, que eles vão ter em relação ao design. A Semana do Design encerra nesta sexta-feira com a realização de oficinas, como por exemplo a de design de embalagens e sobre a arte das joias em relevo. Também são previstas palestras a respeito do design de superfície e design estratégico. Entre os convidados estão os profissionais da empresa Xalingo, de Santa Cruz do Sul, que vão falar sobre o brinquedo do século XXI. Agora a reta final do Jornal da Unifra para destacarmos a dupla Rional que jogou pela Copa FGF Sub-19. Inter SM e Rio Grandense voltam a jogar no fim de semana pela competição, após a vitória ter sido alcançada por um e a derrota tirar a liderança do outro. Enquanto o Rio Grandense foi goleado por 3-0 pela Serpanambi fora de casa, o Inter SM superou o Atlântico de Erechim pelo mesmo placar. O Inter SM agora é o 4º colocado do Grupo C com 5 pontos. O Rio Grandense é o vice-líder com 7 pontos. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.